Pessoal, vamos começar com mais uma aula, né? Então, vamos começar falando sobre tensão, ou também muitos chamam de tração, tá? Então, o que seria uma tensão e o que seria uma tração, né? Tá? Nesse caso, a gente pode considerar como sinônimos, tá? Tensão ou tração a gente está referindo a mesma coisa, tá? Então, o que seria? A tensão, que a gente vai chamar dessa forma aqui, seria a força transmitida, né, sobre um objeto através de uma corda ou um cabo, tá? Então, como funciona isso, né? Então, imagina que nós temos esse bloco de massa M maiúscula e nós amarramos, né, nos prendemos um cabo, né? Ou uma corda aqui, né? Tá certo? Então, nesse extremo, nós aplicamos uma força, né? Alguém vai puxar, né? Tá certo, né? Uma pessoa estaria puxando, né? Por esse extremo da corda, né? Com uma força F, vamos dizer. Então, o que vai acontecer? Microscopicamente, essa corda se estica, aumenta, né? Vamos dizer, se deforma, aumenta de tamanho, mas isso aí é microscopicamente, um acréscimo muito pequeno, tá? Tá certo, tá? Claro, em algumas cordas pode acontecer que estique muito, né? Macroscopicamente já, né? A gente consiga perceber isso, né? Tipo umas cordas de elástico, né? Tá certo? Ela se estica, né? Mas a gente vai considerar que nesse caso, tá? Essa corda mantenha seu tamanho, tá? Seu comprimento, né? Então, nesse caso, vamos dizer que ele é aproximadamente constante, não varia, tá? Constante. A gente estica, aplica essa força e não se estica, né? Mas se estica microscopicamente, tá? Tá? É dizer que a nível microscópico, a nível molecular, atômico, existe uma pequena separação, né, dos átomos. O que vai ocasionar isso é o seguinte: aqui vai aparecer uma força. É dizer que essa força que aplicamos, né, por esse extremo vai ser transmitido, tá? E vai provocar, tá certo, uma força aqui. Você vai transmitir uma força já que estaria agindo diretamente sobre o bloco, né? Então, essa força, tá? Que a gente poderia chamar por enquanto como F'. A gente não sabe, por enquanto, se essa força e essa F', essa força nova que está agindo diretamente sobre o bloco, sejam iguais. A gente não tem essa certeza, mas a gente se pode perguntar: será que F' é igual a F? Tá certo? Quem nos garantiza isso? Como que a gente poderia chegar a uma conclusão sobre isso, né? Então, para isso, a gente vai fazer um diagrama de corpo livre sobre a corda, somente considerando a corda, esse objeto laranja, né? Então, vamos, né, imaginar que a corda seria esse pontinho, vamos representar por esse pontinho. Então, estamos fazendo o diagrama de corpo livre. Ok, então, existe uma força, tá certo, né, por esse lado, que está apontando para a direita, né? Tá? Lembrem que é como se essa corda eu tivesse encolhido, né? E, imaginariamente, e estou tratando tudo essa corda como esse ponto. Pelo lado esquerdo, você lembra, né? Essa corda está exercendo uma força F' sobre o bloco. Esse F' é sobre o bloco. Mas pela terceira lei de Newton, significa que também existe esse bloco estaria exercendo uma força sobre a corda. Então existe, né, uma força sobre a corda, né, que seria também da mesma magnitude F', tá certo, né? Tá? Então esse de cor laranja, perdão, de cor amarelo
estaria agindo sobre a corda. E esse de cor rosa estaria agindo sobre o bloco, tá? São forças agindo sobre objetos diferentes, tá? Mas ambos são iguais em magnitude devido à terceira lei de Newton. Então aqui precisaria desenhar essa força, tá certo? F'. Agora o que eu quero saber é o seguinte, quero saber se essas forças são iguais, tá? Então, vamos supor aqui, né, que essa corda tem uma massa, tá? A gente pode chamar de M minúscula, tá? Então tem uma massa. Então significa que a segunda lei de Newton, o que nos diz, né? Segunda lei de Newton aqui. Segunda lei de Newton. Nos diz que a força ou a aceleração desse objeto, mas aqui a gente vai analisar na direção X, porque quando aplicamos essa força, né, tanto o bloco, né, que o piso é sem atrito, tanto o bloco e tanto a corda se movem para a direita, né, com uma certa aceleração. Eles se movem em conjunto, tá? Então existe uma certa aceleração para a direita, que vamos chamar de A, né? Então essa aceleração deve ser igual, tá, à força resultante, nesse caso, né, a força resultante sobre a corda, tá? Dividido pela massa, né? Se você quer especificar mais, ainda pode dizer que essa força é ao longo, né, do eixo X, considerando que o eixo X seria teria essa direção, tá? Então, lembrem, né, que eu estou considerando a aceleração aqui, essa seria a aceleração da corda, tá? A aceleração da corda. Eu estou considerando a aceleração da corda igual à aceleração do bloco, tá? Ambos têm a mesma aceleração porque eles se movem juntos, né? Eles estão, né? Não estão aqui, está amarrado nessa corda ao bloco, então eles se movem juntos, tá? Então, se a gente substituir essas informações, né, da força resultante aqui, o que a gente encontra, né? Vai encontrar a aceleração. O SM já poderia passar a multiplicar aqui, então seria A vezes M igual a força resultante, seria então, quem está a favor da aceleração, né, ou a favor do eixo X, seria F, então ele é positivo. Quem está em contra? F'. Tá certo? Então nós encontramos que F menos F' é igual, a gente pode aqui trocar a ordem, massa da corda multiplicado pela aceleração da corda. E isso daqui estaria confirmando isto? Não, porque para que isso aqui seja, né, seja satisfeita, essa equação seja satisfeita, o que a gente deveria observar que ao restar esse passo ao outro lado deveria dar quanto? Zero, né? Ou, né, esse passando ao outro lado deve dar zero. É dizer que a diferença deles deveria dar zero. Mas aqui a gente está observando que a diferença não é zero. É massa da corda multiplicado pela aceleração. Então significa que essas forças não são iguais em geral, tá? Então significa o seguinte. Então eu posso passar F' ao outro lado, então eu vou ter o seguinte, né? Seria F igual a massa vezes aceleração mais F'. Então F', isolando F', eu vou encontrar que F' seria F menos, esse aqui passaria novamente aqui, MA. Tá certo? Então vocês podem confirmar isso fazendo também, tá? Ok, então significa que F', que a força que se transmite, tá certo? Através da corda, né? Já se transmite, né, sobre o bloco, né? Que seria a força que age sobre o bloco, né? Não é igual a essa força que a gente aplica, que a pessoa está aplicando aqui.
tá? Imagina que aqui é 10 newton. Então, esse 10 newton não chega aqui. Chega menos. Por quê? Porque aqui tem uma resta, né? Olha. Então, seria esse 10 newton menos a massa da corda multiplicado pela aceleração da corda. Tá certo? Tá? Essa força se transmitiria tudo por completo somente se a aceleração fosse zero. Ou que a massa da corda fosse muito pequena, próximo de zero. Tá? Então, porque m é positivo. A aceleração, se nós estamos considerando que ele se move para a direita, a aceleração é positivo também. Então, aqui vai restar, né, a F. Ok? Então, significa que nesse caso, F' é menor que F. Tá certo? O que você aplica aqui não chega por completo aqui. Se perde um pouco, tá? E isso devido a quê? Devido à massa da corda e devido à aceleração da corda, tá? Que justamente, vocês devem ter experimentado isso. Se alguém pedir para vocês, né, puxar, né, um bloco, e se você pegar uma corda grossa, pesada, você vai sentir mais dificuldade para puxar. Porque você aplica uma força, vamos dizer, 100 newton, mas esse 100 newton não vai chegar aqui. Então, não vai conseguir mover, talvez, esse bloco. Você vai perder, né? Tá? Porque você vai gastar, né, um pouco de força, entre aspas, né? Um pouco de força para poder mover também esse cabo, né? Se é pesado, você vai gastar mais força, né, para poder mover esse cabo, porque ele também tem inércia, tem a tendência de ficar em repouso, então você teria que aplicar uma força para mover essa corda, o cabo, tá? Então, o que você faria? Você pega uma corda mais leve, né? Então, se você aplicar, se você puxar com 100 newton, como a corda é leve, pode ser que aqui chegue a 99, né? A perda seja menor, tá? Então, seria isso, né? Em nosso caso, nos exercícios que a gente vai resolver aqui, vamos considerar que a massa dessa corda seja aproximadamente zero. Tá certo? Justamente para quê? Para poder, para que essa força F que está aqui, que a pessoa vai aplicar, se transmita 100% aqui. Não se perda nada, tá? E não ter complicação com a massa, né, da corda, tá? Então, nós consideramos aqui que a massa da corda é desprezível e o comprimento da corda é constante, né? Que a gente diz que é inextensível, né? Tá? Que a corda não se estica, tá? Macroscopicamente não se estica, mas microscopicamente, claro, deve acontecer alguma deformação, tá? Então, se a gente fizer isso aqui, né? M justamente tende a zero, né? Ou a fazer aproximadamente zero, o que vai acontecer? Justamente F' vai ser igual a F. Então, nessa situação, sim, toda a força que a gente aplica pelo lado direito, no extremo direito, se transmite a todas as partes da corda, tá? A 100%, sem nenhuma perda, tá? Então, isso. Por essa razão, em muitos textos, em muitos exercícios, você vai, né, escutar ou vai ler isso, né? De que a massa tem que ser desprezível, o comprimento tem que ser, né, constante, inextensível, né? Por essa razão, né? Você já sabe por quê que nós consideramos isso, tá? Se existir alguma massa, o correto é usar isso. Você tem que usar essa fórmula, que o F no outro extremo, nesse extremo, a força no outro extremo vai ser isso. Você vai ter uma redução. Ok, continuando, né? Vamos adicionar uma polia, né, a nosso sistema, né, que nós temos aqui, né? Temos a mesa, tá? E nesse canto aqui a gente vai colocar uma polia, tá?
tá? Então, essas rodanas, né? Acho que é assim que se chama, né? Então, nós esticamos a corda mais aqui, né? Temos uma corda mais longa, tá? Corda mais longa. E a gente aplica agora uma força, tá? Já não seria nesse ponto aqui, como era antes, né? Senão a gente aplica uma força aqui, para baixo, né? Alguém puxa, né? Tá certo? Uma pessoa, né? Alguém puxa. Ou pode ser que eu pendure algum objeto mesmo, né? Se pendurar alguma coisa, tá certo? Esse objeto vai, devido à força da gravidade, vai puxar, né? A essa corda para baixo. Tá? Então, se nós considerarmos que a massa dessa corda, novamente, é zero, e esse comprimento da corda, L é o comprimento da corda, tá? Tá certo? Podemos anotar isso, comprimento da corda. Então, se é constante, o comprimento da corda, significa que esse F', a força que se sente nesse ponto já, que está em contato com o bloco, vai ser, novamente, igual a essa força que se está aplicando nesse extremo. Tá certo? Não se vai perder nada, tá? Você vai transmitir sem nenhuma perda, tá? Claro, com essas considerações. Ok? E a direção da força, né, que se sente nesse ponto sempre será ao longo da corda. Ao longo da corda, tá? Por mais que a gente aplicou aqui uma força apontando para baixo, tá? Aqui a força estava apontando para baixo, mas essa força, né, será transmitida já com a mesma magnitude, porém já com outra direção. Aqui estará apontando para a direita já, tá certo? É dizer, usando polias, a gente poderia direcionar as forças em outras direções, tá certo, né? Talvez aqui também podíamos adicionar uma outra polia, né? Aqui podemos colocar outra polia e a gente poderia né, ir puxar nesse sentido, né? Nessa direção, se a gente quiser, tá certo, né? Em uma direção arbitrária, tá? Alguém poderia puxar assim e essa força continua se transmitindo com a mesma magnitude, porém a direção nesse ponto será na direção da corda, também nessa vizinhança, né? Ok? Mas nesse caso também devemos expressar a massa das rodanas, tá certo? Esse da massa das polias, né? Que podemos chamar MP da polia, né? Então, nesse caso, também a massa das polias tem que ser aproximadamente zero. Porque se ele tiver massa, a gente vai gastar um pouco de força para poder mover essas polias. Aqui, mesma coisa, né? Porque quando a gente vai puxar, essas se movem, né? Essas polias se movem. Então, a gente vai gastar uma força para poder fazer isso, né? Tá certo? Então, já não vai chegar ao 100% aqui. Mas a gente considera, né, que a massa é bem pequena, aproximadamente se cumpre isso, né? Se cumpre. E o que vai acontecer no caso ideal, né? Nos livros, nos exercícios, você vai cumprir isso. Tá? A menos que se diga ao contrário. Tudo bem, pessoal. Era isso que queria apresentar antes já de resolver os exercícios, né, que eu deixei ontem. Ok, né? Nós comentamos que se a massa, né, da corda e massa da rodana for aproximadamente zero, né, desprezíveis, então se eu aplico uma força de 100 newton, eu vou aqui nesse ponto também vai chegar uma força de 100 newton. Não tem nenhuma perda. O que mudou simplesmente é a direção, né? Aqui a força que apliquei estava apontando para baixo e aqui está apontando para a direita, mas a magnitude é 100, é o que era antes aqui. Tá, sobre a outra questão. Qualquer força que agir sobre esse bloco vai conseguir mover, tá? Qualquer força. Tá? Por quê? Porque não tem atrito. Esse piso é sem atrito, nesse caso, tá? Para simplificar as coisas, tá? Então, esse 100 newton vai conseguir mover. Se for 1 newton, também vai conseguir mover. Claro, a menor força, menor aceleração, né? Vai se mover mais devagar.
tá? Maior força vai se mover mais rapidamente, né? Você pode ver isso no experimento, né? Se você pendurar aqui um objeto mais pesado, o que vai acontecer é que esse objeto vai sair voando, né? Rapidinho. Mas se aqui você coloca um objeto, né? Tipo algum objeto de isopor, por exemplo, bem leve, né? O que vai acontecer é que vai mover devagarzinho, tá? Vai mover bem lentamente a esse bloco. Também depende da massa, né? Ok. Mas se tiver atrito, aí a coisa muda. Se tiver atrito, não é qualquer força que vai mover. Teria que ser uma força mínima, né? Você lembra que a gente falou isso quando a gente estudou a força de atrito, né? Tá? No início, quando você aplica uma força pequena, o objeto não se move. Por quê? Porque tem a força de atrito estático que está impedindo. Tá? Mas se você aumentar um pouco mais, até um certo ponto, tá? Passando uma certa força, já o objeto já começa a mover, porque essa força já seria capaz de ganhar a força de atrito, né? Que a força de atrito está se opondo. Então é isso, tá? Nessa situação, nesse caso, sem atrito, qualquer força conseguiria mover a esse bloco, tá? Então vamos estudar um pouco essa situação aqui, né? Então, se a gente aplicar uma força de 100 newton aqui, da mesma forma, olha, essa força, se a gente desconsiderar a massa, né, da corda, que vamos chamar como M, né, considera zero, e a massa da rodana, né, ou da polia, também zero, aproximadamente, né? A gente coloca dessa forma aproximadamente esse símbolo. Então, zero, então significa que essa força se transmite. Então, aqui seria, né, existiria uma força, tá? Para cima, né? Por quê? Porque sempre ao longo da corda. Então, a corda está assim, né? Verticalmente para cima. Então, seria essa força. Também esse seria F', né? Fazendo comparação com isso. E também não tem perda, né? Devido a isso. 100 newton. Agora, né, a pergunta. Qualquer força vai conseguir levantar isso? A gente não sabe, dependendo quanto seja a massa disso, né? Claro, né? Se esse aqui for muito pesado, né? Você pode fazer o teste, né? Por exemplo, né? Se imagina que M fosse 50 quilogramas, né? Tá certo? Então, quanto seria a força da gravidade sobre ele que estaria puxando para baixo, né? Seria a massa vezes o G. Então, esse aí vai dar aproximadamente quanto? Como o G é aproximadamente 10, vai dar 500 newton. Tá? Então, se for 500 quilogramas, isso aqui, tipo um saco de cimento, acho que pesa essa quantidade aproximadamente. Então, se for um saco de cimento, se você aplicar essa força, não vai conseguir mover para cima, né? Pelo contrário, ele vai ganhar para baixo. Então, tá? Mas se for um pouco mais leve, por exemplo, podia ser, vamos dizer, 10, tá? Então, 10 quilogramas. Então, aí eu acredito que vai dar, justamente vai dar 98 newton, tá? A força de gravidade, né? Que está apontando para baixo, tá? Então, é 98 newton. Então, aí sim, você conseguiria levantar, né? Porque aí teria um excesso para cima de 2 newton. Esse 2 newton vai acelerar. A rodana tem muitas utilidades. Uma das utilidades seria o seguinte. Imagina, queremos levantar esse objeto. Tá certo? Mas não queremos subir, né? A pessoa não quer subir aqui e puxar de cima, né? Essa corda, né? Assim, né? Para levantar. Então, o que ele faz é pendurar a corda dessa forma. Então, o que ele vai fazer é vai aplicar uma força para baixo que ele vai aplicar, tá certo? Até ele pode ser, né, se sustentar, né? Então, vai aplicar uma força Então, essa força que ele está aplicando para baixo, quando passa pela rodana, o que ele faz? Ele né, muda de direção. Agora, já nesse ponto, a força já não está apontando para baixo, não está apontando para cima. Então, a rodana pode ser usada para direcionar a força, para a direção que a gente queira. Tá? Essa seria uma das funções, mas tem outras também. Que também outra função é aliviar, né, essa carga. Talvez multiplicar nossa força. Se a gente
aplica uma força de 10 Newton, ou perdão, 100 Newton, e a gente quer que chegue aqui 200 Newton, ou mais, 300 Newton. Também tem essa possibilidade também, tá? A gente poderia ver isso, né? Ou vocês pensarem um exemplo, né? Ok, outra aplicação que a gente poderia dar à Rodana seria o seguinte, né? Vamos imaginar que a gente quer levantar um objeto muito pesado, né? E então nós queremos aplicar uma força para baixo, né? Aqui, nós queremos levantar esse objeto aplicando uma força para baixo, né? Vamos dizer que a gente aplica novamente 100 Newton, né? 100 Newton. Então, e nós configuramos dessa forma as rodanas, né? Uma rodana aqui pendurar o teto e outro aqui livre, uma rodana livre que justamente está segurando o objeto pesado, né? Que seria o objeto pesado, ok? E no outro extremo da corda, você continua a corda assim, tá? Aqui a corda é tudo junto, aqui continua, tá? Então, a outro extremo da corda está já pendurado no teto, né? Ele está amarrado ao teto. Aqui está amarrado, tá? Então, o que acontece? A gente vai aplicar uma força, essa força vai ser transmitida. Então, é nesse ponto, tá? A força nesse ponto será para cima, né? Se a gente desprezar, desprezando, né, a massa, né, da rodana e a massa da corda, a força nesse ponto será transmitida 100%. Então aqui será a força 100 também, né? F, né? E nesse ponto também a força será para cima, né? Porque tem que ser ao longo da corda, também será 100. Então, no final das contas, esse objeto pesado vai sentir uma força, né? Se a gente fizer um diagrama de corpo livre desse objeto, conjuntamente com a rodana, a gente vai perceber que esse objeto estaria recebendo uma força de 2F. Tá certo? Significa estar recebendo uma força de 200 newton. Tá? Então estaríamos conseguindo duplicar a força. Tá? E a gente poderia fazer mais, né, outras configurações que consiga triplicar, quadruplicar e assim. Tá certo? Então facilita, né, o levantamento de objetos pesados usando rodanas. Tá? Então também seria uma das aplicações. Tá? Continuamos, né? Então vamos resolver o exercício 1. Então, exercício 1 nos está pedindo que a gente demonstre isso, né? Temos dois blocos, M1 e M2, e a gente aplica, tá certo? Uma força, aqui o correto seria assim, né? Esse aqui seria uma corda, e a gente aplica uma força para a direita de magnitude T2, tá certo? A gente aplica essa força sobre essa corda. Mas como essa corda, né, a gente vai considerar que a massa da corda novamente é aproximadamente zero, tá? Então toda essa força T2 se transmite aqui. Então a gente acaba sentindo, o bloco 2 acaba sentindo essa força T2, ok? Pronto. Esse bloco M2 vai tentar se mover para a direita. Tá certo? Vai tentar se mover para a direita. Mas esse bloco M1 vai tentar puxar para trás. Tá certo? Esse aqui vai tentar puxar para trás. Então, significa que nesse ponto existe uma força, né? Que se transmite justamente também por essa corda. Aqui existe uma corda, tá? Então, essa corda também deve ter a mesma propriedade. A massa é zero. O comprimento também não aumenta, é constante. Então, nesse ponto, a força seria para a esquerda, né? Então, acontece essa força. E essa força que a gente vai chamar de T1, tá? Então, significa que essa força T1 também será transmitida a esse outro lado aqui, né? Aqui também, o que significa que nesse ponto, a força será T1, significa que a corda agora, nesse ponto, vai puxar o objeto para a direita com T1.
também. Isso devido à terceira lei de Newton, né? Tá? Se estamos dizendo, olha, esse daqui, para a esquerda, seria uma força devido, né, exercida por M1 sobre M2. E essa força, e essa que está para a direita, seria a força produzida por M2 sobre M1. Tá certo? Então, ação e reação. Então, essas forças são iguais. Tá? Então, nós podemos escrever isso da seguinte forma, né? T1 e T2, ou T1 também aqui, né? Ambas forças são iguais, tá? Então, mas isso se cumpre somente se a massa da corda é aproximadamente zero, tá? Essa força você vai transmitir ao outro lado somente, dá 100%, né? Somente se a massa for zero. Pronto, então fazemos o diagrama de corpo livre para ambas situações, né? Vamos começar com M1. M1, tá certo? Do outro lado, nós temos M2, né? Ok. M1 sente essa força T1 para a direita, tá certo? E também sente a força normal, porque está em contato com o piso sem atrito, né? Essa força normal. Mas também sente a força da gravidade, sempre. Tá certo? Como não existe movimento na direção vertical, a gente já disse que essas forças se anulam, né? Precisam se anular. Tá certo? Precisam se anular porque não existe movimento na direção vertical. E aqui é a mesma coisa, existe uma força normal, existe uma força da a força da gravidade, e essas forças também se anulam. Isso seria na direção vertical. Ok. E vamos aqui, na direção horizontal, temos a força T2, tá certo? E temos a força T1. Ok? Então, significa que sobre M1 somente age uma força horizontal, T1. E sobre a M2 age duas forças, né? Tá? Nesse caso, claro, o T2 deve ser maior para poder mover para a direita, né? Senão, estaria parado, né? Ok, então vamos aplicar a segunda lei em ambas situações, em ambos casos. Segunda lei de Newton. Então, como seria na segunda lei de Newton, né? Seria a aceleração desse primeiro objeto, posso chamar de A1, aceleração de 1, igual à força resultante, que nesse caso a força resultante seria simplesmente T1, dividido pela massa M1, tá certo? No segundo caso, seria a aceleração do objeto 2, tá? E qual seria a força resultante? Teria T2, tá? Eu estou acelerando um pouco aqui essa parte por questão de tempo. Você pode fazer, né, como é costume, colocar força resultante aqui, tudo isso, tá? Mas aqui a força resultante seria T2, que está à direita, mais, e T1, que está à esquerda, então fica assim, dividido pela massa 2. Ok, então nós encontramos essas duas equações. Será que eles têm alguma relação? O que a gente tem que agora se perguntar é o seguinte: será que a aceleração e a aceleração 1 e a aceleração 2 são iguais? Tá? Como a gente poderia provar isso, né? Claro, se a corda não se estica, essas acelerações devem ser iguais porque eles vão andar junto. Claro, a menos que esse aqui seja um elástico, né? Se for elástico, vai se esticar e esse objeto pode tentar ficar mais. E esse objeto vai avançar, né? Então, aí, mas nesse caso são cordas em que o L é constante. O comprimento é constante. Então, mas existe outra forma para poder confirmar isso que estou falando. Esse daqui vai chamar o eixo X, né, para a direita. E esse aqui seria o eixo Y, vamos dizer. Então, eu vou dizer que a coordenada desse objeto, desse primeiro bloco, seja X. Tá? Que eu vou tomar como referência essa parte traseira desse bloco, tá? Essa parte. A posição dela vai representar a posição do objeto. Então, aqui
Significa, né? E acho que não. Acho que preferível seria colocar aqui. Acho que nesse caso compensa fazer desse jeito. Que seria o x? Ok. Para esse objeto, a posição será isso, né? Onde termina o objeto, o lado direito. Agora, para esse objeto, eu vou conseguir ao contrário. A posição dele seria dado por esse. Tá? Pronto. E quanto seria a posição desse objeto, então? Seria já esse x, esse valor, mais quem? Esse comprimento da corda, que podemos chamar de L. Tá? Tá certo? Essa separação, né? L. Então, a posição dele seria o x, a posição do objeto 1, mais L. Tá certo? Tá adiantado L unidade, né? Então, agora com isso a gente chega à seguinte conclusão. Qual seria a aceleração desse, de primeiro objeto, em função de x? A1 seria justamente a derivada desse x, a segunda derivada desse x em relação ao tempo, né? Essa é a definição da aceleração, tá? Desse objeto. E quanto seria a aceleração do segundo objeto? Seria a derivada em relação ao tempo, a segunda derivada da sua posição. E qual a posição do segundo objeto? É tudo isso. Tá certo? Então seria x mais L. Tá? Essa é a posição dele. Então eu tenho que derivar em relação ao tempo. Tá? Então vocês vão ver. Se eu derivar isso, aí vai ficar a segunda derivada do x em relação a t. E esse L é constante. Portanto, vai dar zero. Tá certo? Ele é constante, estamos dizendo, né? Essa corda não se estica. Significa, então, que aqui é zero. Então, A2 justamente é igual a 1, porque A1 também é a derivada de x em relação ao tempo. Tá certo? Então, nós comprovamos, olha, esse L, essa diferença, né, entre a posição dos objetos, não vai interferir porque a segunda derivada dele vai ser zero. E a primeira derivada já seria zero. Significa que os objetos já se movem com a mesma velocidade também. E com a mesma aceleração também, né? Ok? Então, essa é uma forma de demonstrar que essas acelerações são iguais. Então, se essas acelerações são iguais, significa que esses termos, tá? Essa expressão aqui e essa expressão aqui a gente pode igualar. Tá certo? Então, nós dissemos, né? Dado, né, que A1 é igual a 2, então igualamos, né? Então, eu acho que a gente poderia fazer isso em outro lugar melhor, né? Aqui. Então, dado que A1 é igual a 2, essa aqui a resposta dessa pergunta seria sim. Então, nós podemos igualar T1 igual a M1 igual a T2 menos T1 dividido por M2, tá? Então, seria isso. O que a gente precisa demonstrar isso, né? Então, o que a gente faz, né? Tá? Eu posso apagar essa parte, já nós demonstramos que isso é verdade. Então, nós fazemos as seguintes manipulações. T1, esse M2 passa ao outro lado multiplicar, então eu vou ter M1 T2 menos M1 T1. E esse M2 pode passar a multiplicar aqui também, M2. Tá certo? Essa expressão passa ao outro lado. Então vai ficar assim, positivo, né? E outro lado fica simplesmente isso. Aqui eu coloco em evidência T1 em ambos lados, porque ambos lados tem. E esse T1 passar dividindo? Não, aqui eu quero que T1 fique em cima. Então, esse daqui que vai passar a dividir o outro lado. Tá? E esse T1 vai passar a esse lado. Então, no final, eu vou encontrar justamente que T1 é igual a T2, ou perdão, T1 sobre T2 vai ser M1, M2 mais M1. Ok? Então, é isso.
Então, essa seria a razão entre T2, entre T1 e T2. Tá? Então, imagina que a gente aplica aqui 100 Newton. Aqui será 100 Newton. Só que aqui não vai chegar 100 Newton, aqui, a essa parte. Não vai chegar 100 Newton. Quanto vai chegar? A gente vai ter que fazer esse cálculo. Vai depender da massa, né? Tá certo? Você vai ver que esse aqui, essa divisão vai ser menor que 1. Por quê? Porque o denominador é M1 mais um pouco mais M2. Tá certo? Então, o denominador vai ganhar aqui. Então, menor que 1 essa divisão. Significa, então, que T1 é menor que T2. Tá certo? Significa que T1, tá? Aqui, a força aqui vai ser menor que 100. Talvez vai dar 80, 70. Então, justamente, essa força que a gente aplica aqui não se transmite da mesma 100% aqui. Tá certo? Essa força 100 estaria agindo simplesmente ao bloco M2, mas não é sobre o bloco M1. Tá? Sobre M1, que seria T, já seria um pouco menos. Tá? Como já falei anteriormente, né? Uma parte desses 100 Newton deve estar sendo gasto para poder acelerar esse aqui. E o restante, né, para acelerar esse aqui. Ok? Então seria isso em relação a essa pergunta. Claro, e se você quiser aceleração, como seria, né? Nós já temos aqui aceleração, né? Qualquer uma dessas fórmulas, T1. Então, aqui pelo menos o T2 deve ser dado, né? Então, o que você poderia fazer é o seguinte, tá? Então, vamos usar, então isso, essa fórmula aqui, A1, a aceleração. Então, eu tenho T1. Mas T1 poderia ser esse aqui multiplicado por T2. Então, seria M1 dividido por M2 mais M1, tá certo? E esse aqui vai multiplicar T2, né? T2 aqui. Tá? Então, tudo isso seria T1 dividido por M1. Então, significa que aqui vai M1. Então, simplificamos. Então, a aceleração vai ficar T2 sobre M2 mais M1. Tá certo? Então, a aceleração seria essa força que aplico dividido pela soma das massas. Significa o seguinte. Tá certo? Então, para poder encontrar a aceleração, somente a aceleração, se não tenho outra informação mais que queira mostrar, se estou simplesmente interessado na aceleração, o que eu faço? Posso tratar esses dois objetos como um só. Tá certo? Então eu posso tratar esses objetos como um só, um objeto maior, né? Assim, que a gente vai chamar de sistema, né? Tem esse objeto grande, maior, vai ter, a massa dele vai ser justamente a soma dessas massas. E essa vai receber que força? Justamente essa força T2. Então, se a gente aplicar a segunda lei de Newton a isso, a aceleração justamente vai ser a única força que está agindo sobre esse sistema horizontalmente seria isso. A esse sistema seria T2, externamente, a força externa justamente, né? Que estariam agindo seria simplesmente T2. Então seria T2 dividido pela massa desse sistema, que seria M1 mais M2. Tá? Então você viu que é resultado equivalente, né? Então significa que se você quer saber a aceleração, você poderia simplesmente considerar isso como um sistema, como um único objeto, tá? Mas se você quer saber a força de contato, né, entre eles, ou a força, né, nesse cabo interior, você tem que fazer, né, por separado, né, fazer esse cálculo aqui, tá? E você se pode perguntar, quando eu trato esses objetos, esses dois objetos como um só, o que acontece com T1? Eles são considerados como forças internas, tá? Esse T1 não é uma força produzida por um agente externo. Você lembra, esse T1 é produzido por esse, e esse T1 também por esse, né? Então, essas forças se denominam internas. Isso é importante, tá? Para mais à frente. E a única força externa aqui seria T2, que justamente é o que vai provocar que se acelerem esses objetos.
Ok, pessoal, alguma pergunta aí? Professor, minha internet está caindo muito e eu queria que você explicasse de novo essa relação bem aí embaixo que está de amarelinho. Por que tem esse um aí, tipo, que essa relação tem, um é maior do que essa relação? Ah, esse aqui, por que que chegou assim, né? É porque, olha, M2 mais M1 tem que ser maior que M1, né? Isso vocês consideram que é verdadeiro? Sim, professor. Então, olha, então significa que o denominador aqui, denominador vai ser maior que o numerador. Se o denominador é maior que o numerador, imagine um exemplo, por exemplo, 9 sobre 10. Essa divisão vai dar maior que um ou menor que um? Menor que um. Vai dar menor que um. Aham, justamente por causa disso que coloquei que é menor que um. Significa que essa divisão vai ser menor que um. Entendi. Sempre vai ser menor que um. E isso significa o seguinte: significa que esse daqui também será menor que um. Então, se esse T2 passar multiplicando aqui, então vai ter que T1 é igual menor que T2. A força aqui vai ser sempre menor que essa força aqui. Esse sempre vai ter uma perda, né? Nessa transmissão de força, né? Aqui aplica 100 Newton, aqui sobre o bloco M1 já deve chegar talvez 80 ou 70, dependendo dessa razão, né? Dessa massa aqui. Professor, Oi, acerca da sua anotação ali, já no sistema que o senhor circulou, lá embaixo é A igual a T2 sobre M1 mais M2, certo? Que o exato. senhor colocou só M. Isso, exatamente. Eu errei, me apressurei. M2, isso. Tá ok, então. Obrigado, professor. Uhum. Vamos resolver então o exercício 3.6, né? Então, nós temos nessa situação um bloco M maiúscula, né, que vamos chamar de bloco deslizante D, e o bloco P, que seria o bloco pendente, né, de massa M minúscula. Os dois blocos estão ligados por uma corda, né? E essa corda também a massa será desprezível e o comprimento também não muda, né? Tá? Então já vamos considerando que L, nesse caso, seria o comprimento da corda, tá? L, comprimento da corda, e esse comprimento é constante, né? É uma corda inextensível, né? Ok. Então, está, né, passando por uma polia, tá? E justamente essa polia vai direcionar a força, né? Que aqui, nesse extremo, nessa ponta, a força, tá? Que age sobre a corda estaria apontando para baixo, né? Tá certo? Essa força que estou desenhando é sobre a corda, tá? Então vamos chamar essa força de F, tá certo? Essa força que está para baixo, né? Puxando a corda. Então essa força F vai se transmitir 100% sem nenhuma perda aqui. Então aqui também terá uma força F, tá? Tá? Então essa rodana o que faz simplesmente é orientar a força em outra direção. Então a superfície não tem atrito, não tem força de atrito aqui, tá? Ok. Então o que nós precisamos para começar a resolver esse exercício, tá? Fazer o diagrama de corpo livre, né? Tudo certo. Então vamos fazer o diagrama de corpo livre desse objeto primeiro, de M maiúscula, tá? Então, M maiúscula, eu não me importa muito analisar as forças na direção vertical, porque não existe nenhum movimento aí. E como já nos falamos, a força normal, que é para cima, e a força de gravidade
nesse caso, devem se anular. Tá? Então, eu não vou me preocupar com isso. Então, vou imaginar que simplesmente tem uma força para a direita, que seria F. Tá? Então, já posso descartar isso. Tá? Eu posso justificar. Tá? Se vocês quiserem, podem justificar. Né? Olha, se anula devido a que a aceleração na direção Y é zero. Então, a força normal é igual à força da gravidade. Né? Vocês podem escrever isso também, para que fique mais claro. Então, tá. Então, se existe uma força para a direita, deve existir alguma aceleração. E a segunda lei de Newton me diz que essa aceleração deve ser igual à força resultante, que nesse caso seria simplesmente F, dividido pela massa, que seria M maiúscula. Tá? Então, essa é a aceleração. Esse objeto, né? E vou chamar AD, a aceleração do bloco D. AD maiúscula, né? Assim. Tudo bem. Então, esse seria o primeiro diagrama de corpo livre, né? DCL. Eu posso fazer o segundo diagrama de corpo livre, né? Já seria sobre o bloco pendente. Tá certo? DCL sobre o bloco pendente. Então, fazemos o diagrama de corpo livre. Vamos considerar que esse aqui é o bloco. Tá, existe a força da gravidade que está puxando para baixo. A força da gravidade. Que mais? Esse bloco está em contato com a corda. E o bloco realiza uma força F sobre a corda. Pela terceira lei de Newton, então o bloco também deve realizar uma força, a corda deveria realizar uma força igual a essa sobre o bloco. Tá certo? Então, essa força amarela também deve ser F. E essa força amarela já estaria agindo sobre o bloco. Tá? É muito cuidado. A força laranja está agindo sobre a corda. A força amarela está agindo sobre quem? Sobre o bloco, tá? Então, até vocês podem escrever isso. Seria melhor, né? Sobre o bloco. E esse aqui seria sobre a corda. Que são forças diferentes, tá? Em diferentes direções, agindo sobre objetos diferentes, tá? Claro, em magnitude são iguais. Então, existe uma força para cima, que seria, tá, essa força aqui, né? F. Eu acredito que nesse caso, essa força deveria ser maior, porque eu acredito que a força, que o objeto vai se mover para baixo. Então, devo desenhar um pouco menos aqui, né? Comprimento menor. Tudo bem. Então, agora aqui, para esse caso, eu vou considerar o eixo Y, seria isso assim, né? Posso considerar isso daqui, para baixo, tá? E o eixo X para aqui. Eixo X. Então, nesse caso, na direção X, não acontece nenhum movimento, tá? Não tem movimento horizontal, só tem movimento vertical. Então, eu vou me encarregar de analisar somente isso, né? Então, significa que para baixo, na direção Y, para baixo será positivo e para cima será negativo, tá? Isso aí é uma escolha. Nesse sentido, eu acredito que nesse caso vai me ajudar, tá? Eu não vou ter complicações com negativos, nada disso. Ok, então a aceleração na direção Y, tá? Será o seguinte, né? Você sabe que na direção X não acontece nada, porque não tem nenhuma força. Somente acontece movimento na direção Y. Ok, então seria, né? A aceleração na direção Y seria a força resultante, tá? Que nesse caso seria, né? A força da gravidade, que está, né, apontando para baixo, então é positivo nesse caso, tá? Menos F, que está apontando para cima, então negativo nesse caso. Ok, então dividido pela massa, né, do bloco pendente. Ok, a força da gravidade, vocês sabem que seria esse valor aqui. Então a gente vai substituir. Então nós temos essa relação.
tá? Seria essa relação aqui. E esse m pode dividir ambos lados, né? Então, a gente vai ter mg aqui sobre m menos f sobre m. E aqui os m se simplificam, né? Simplifica, simplifica. E a aceleração na direção y seria igual a g menos f sobre m. Tá certo? Tá? E nesse caso a aceleração vai ser positiva, sabe por quê? Porque a aceleração vai acontecer na direção do y, porque a força-gravidade vai ganhar isso. Por isso que eu escolhi o eixo y para baixo, para que essa aceleração fique positiva, tá? Tá? Então, a gente chama isso, na verdade, em vez de AY, a gente pode chamar de AP, tá certo? Então, a gente vai chamar de AP, de aceleração no bloco pendente, né? Ok, então nós temos esse resultado. Esse aqui seria a equação 2. E esse aqui seria a equação 1. Tá? Então, nós temos duas equações, mas nós temos três incógnitas. Não conhecemos F, não é dado. Não conhecemos ainda a aceleração do bloco P, nem conhecemos a aceleração do bloco D. Não conhecemos. Tá? Então, temos três incógnitas e duas equações. Não vai ser possível resolver somente com essas duas equações. Precisamos uma terceira. Então, para isso, eu vou desenhar uns eixos aqui para poder encontrar alguma relação entre a aceleração desse bloco M e maiúscula, né, do bloco D, e com a aceleração do bloco pendente, tá? Deve existir alguma relação, tá, entre as acelerações desses dois blocos, tá? Então, eu vou traçar esse eixo X, tá? E aqui seria o eixo Y novamente para baixo. O eixo Y, então, estaria para baixo. Ok. Então, aqui está a origem de coordenadas. Significa que a posição desse objeto, desse aqui, será quem? Será 0 em x, porque não está deslocado nada na direção x. E para baixo está deslocado y, vamos dizer, né? Uma distância y. Seria justamente essa distância y. Significa, então, que essa parte da corda, essa parte terá valor de y. Vale y. Tá? E como toda corda vale, quanto vale? Vale L, né? O comprimento da corda. Significa que somente essa porção aqui de cima, essa parte será todo menos já esse y. Será assim, menos y. Ok? Portanto, e quanto será a posição desse bloco? Tá certo? Se essa corda, olha, por aqui a distância é L menos y, então a posição desse bloco será dada por isso. Só que como está à esquerda, então teria que ser menos isso, né? Então será menos L mais y. Então esse aqui deve ser a posição desse bloco deslizante, que a gente também pode chamar de, como a gente poderia chamar, de XD. A posição, né, D. E ele tem simplesmente coordenadas na direção X. Não tem na direção Y porque ele não desce nem sobe, tá? Então as coordenadas dele na verdade seria assim, né? Desse bloco, as coordenadas seriam assim, né? Menos L mais Y, vírgula 0, tá? O contrário é isso, né? É desse aqui. Tá? Por que fica aqui mais? Porque, olha, seria menos tudo isso. Ele seria menos L, assim, né? Menos L menos Y, menos L, e esse menos com menos fica mais, né? Então, por isso. Ok. Então, agora sim, podemos calcular a aceleração, e aqui a gente sabe a posição. Então, a aceleração de D, vamos lá. A aceleração D. Será como? Seria a derivada, segunda derivada, né? Em relação ao tempo de quem? Da sua posição. Quem é sua posição? Seria isso, né? Menos L mais Y.
Tá certo? Tá? Essa seria a sua posição, porque ele tem movimento horizontal, simplesmente, né? Então, sua posição simplesmente é dada pelo x. Então, a derivada disso, a segunda derivada disso em relação ao tempo, deve ser a aceleração. Então, pronto, derivo, e você vai ver que essa parte, tá certo? Vai ser zero porque é constante. Tá certo? Constante. Então, vai ficar sobrando simplesmente a derivada, né, de y, né, a segunda derivada de y, nada mais. Ok? Muito bem. Agora, vamos determinar a aceleração do bloco pendente. Quanto seria? Nesse caso, o movimento somente vertical, também o movimento unidimensional. E a posição desse bloco simplesmente é dado pelo y. Então, a derivada de y, a segunda derivada de y em relação ao tempo, deve ser justamente a aceleração dele. Significa, então, aqui nós comprovamos isso. Nós provamos que justamente essa expressão aparece tanto aqui, né? Tanto aqui e tanto aqui, significa uma única coisa, que a aceleração de D é igual à aceleração do P. Significa que esses objetos se movem, né, com a mesma aceleração, tá? Porque estão ligados por essa corda, justamente, que não se deforma essa corda, né, macroscopicamente, né, que não se estica. Tá? Então, isso que causa que ambos tenham essa mesma aceleração, né? Que não se estique, está aqui, que ele seja constante, né? E justamente isso faz com que essas acelerações sejam iguais. Pronto, então nós temos essa terceira equação. Com essas três equações, já dá para resolver, porque tenho três incógnitas, tá? A aceleração, as duas acelerações e a força. Então, já dá para resolver, né? Então, vamos lá, vamos finalizar. Se esse E1, significa, né? Como essas acelerações são iguais, significa que essas expressões são iguais. Tá certo? Então, aqui nós escrevemos, né? Dado que AD é igual a AP, então significa que F sobre M precisa ser igual a G menos F sobre M minúscula. Então, significa que isso passa ao outro lado, né? E vai ficar da seguinte forma, né? Então, vai ficar F sobre M maiúscula mais F sobre M minúscula igual a G. Como esses F estão iguais aqui, eu posso colocar em evidência, né? Eu acredito que esse aqui eu posso apagar. Tá? Podemos apagar isso aqui. A gente não vai precisar mais. Então, colocamos em evidência o F. Tá? E aqui ficaria, então, 1 sobre M maiúscula, 1 sobre M minúscula, igual a G. Quando a gente multiplicar aqui, né, somar, né, essas frações, o que vai ficar é o seguinte. Vocês já sabem isso. Tá? Vai ficar M mais M minúscula, M mais maiúscula, e aqui embaixo vai ficar o produto, tá? Vocês podem fazer isso. M maiúscula, M minúscula, pronto. Então, a força será o seguinte, né? Esse aqui passa a multiplicar ao outro lado, então eu tenho isso. Multiplicado pelo G. Ok. Então, seria isso a força, né? A tensão na corda seria isso. Esse é F, né? Porque esse F é a tensão na corda. E o que está pedindo aqui? Determine a aceleração do bloco deslizante e do bloco pendente. Nesse caso, são iguais. Então, eu poderia calcular só um deles. Pronto, eu vou substituir isso em 1, que está mais fácil, né? Então, se eu substituir em 1, tá certo? Então, eu vou ter o seguinte resultado, né? Então, vai dar AD. Então, seria essa força dividido pelo M.
Quando vou dividir, o que vai acontecer, eu vou dividir por m essa expressão. Então, vai simplificar esse m maiúsculo que está aqui. Então, vai ficar m g dividido por m minúscula mais m. Vai ficar assim. Pronto. Essa seria a aceleração, né? A aceleração do objeto, do bloco deslizante. E a aceleração do bloco pendente, mesma coisa. Se você substituir aqui, esse f aqui em 2, vai dar o mesmo resultado. Quando simplificar, vai dar o mesmo. Tá? Então, seria isso. Ok, pessoal, né? Aí finalizamos nossa aula.